Vocês estão ficando com sono, suas pálpebras estão pesadas, vocês vão dormir. Fala, seguidores! Vocês já tinham visto esse gifzinho que a gente mostrou? Vocês viram a bolinha se mexer? Viram? Pois é, não se mexeu. Se você olhar cada um dos frames dessa animação, vai ver que as bolinhas estão todas paradinhas, só que uma apaga de cada vez. Mas por que vocês enxergam esse movimento entre as bolinhas? Então, para entender isso, vocês precisam aprender como a mente humana interpreta as imagens que a gente vê. E a ciência que estuda isso se chama Gestalt. As pesquisas a respeito da Gestalt começaram no final do século XIX, quando alguns cientistas alemães começaram a questionar a ideia que as pessoas tinham até então de que para entender uma coisa precisa entender todas as partes dela primeiro. Quem já fez ou está fazendo cursos relacionados à criação já deve ter tido um professor maroto que veio com um papo de vamos desconstruir esse objeto. Pois é, para o Gestalt, visualizar o todo é mais importante que as partes desconstruídas. Por exemplo, até então se considerava que, para entender uma bicicleta, era preciso primeiro entender cada uma das partes individualmente. Pedal, selim, guidão, etc. De acordo com a Gestalt, não. Muito pelo contrário. Para entender as partes, você primeiro precisa entender o todo. Somente entendendo e principalmente visualizando a bicicleta como um todo é que você consegue entender como o pedal funciona. A percepção da imagem como um todo é que faz o objeto. Foi dessa percepção que surgiram duas ideias muito importantes. E elas deram origem a todo esse pensamento de Gestalt, que é até hoje a maneira como a percepção humana é compreendida. A primeira é a da supersoma, ou seja, a ideia de que o todo é mais do que a soma de suas partes. A outra ideia é a transponibilidade, ou seja, a forma do objeto como todo é mais importante do que as específicas. A forma do objeto como um todo é mais importante do que as características específicas de cada uma das partes. Quer dizer, quando você vê um objeto em formato de uma cadeira, mesmo que ela seja feita de um material diferente do convencional, você consegue associar que aquilo é uma cadeira. A forma em relação ao espaço é que dá a percepção da cadeira. Ou seja, você percebe a forma geral do objeto primeiro e por isso consegue transpor essa forma de um objeto para outro. Mas o que você provavelmente ouviu falar de Gestalt são chamadas leis de Gestalt. E o que isso significa? Para essas leis serem compostas, o objeto como um todo é que dá sentido à forma. Para essas leis, a percepção da forma se dá através de outros itens, como efeitos de luz e sombra, silhueta, cores, etc. O espaço em que o objeto é inserido também é de extrema importância para que o objeto da lei escolhida. Nossa, eu falei de novo objeto, senhor. O espaço em que o objeto... Nossa, a gente vai ter que gravar de novo, né? Porque tá dando uma travada. O espaço em que o objeto é inserido também é de extrema importância para que o objetivo da lei escolhida faça... Eu vou ter que comemorar por... e seja percebido pelo visualizador. E quais são essas leis? De maneira resumida, são 8 leis. A lei da unidade, da segregação, da unificação, do fechamento, da continuidade, da proximidade, da semelhança e da pregnância. Essas leis, na verdade, são princípios de como o olho e a mente interpretam alguns detalhes. Por exemplo, nessa imagem que você está vendo na tela, o que é que você vê? Um quadrado, certo? Errado. O que você está vendo são 4 Pac-Mans, um em cada direção. Mas Pac-Mans posicionados da maneira correta criam uma unidade para a imagem na sua cabeça. Essa é uma das várias leis da Gestalt, que descrevem como nós percebemos e decodificamos o mundo à nossa volta. Entender a maneira com a qual as pessoas percebem as coisas é muito importante para o designer. Formas, cores e iluminação são elementos essenciais aos profissionais da área de criação. Essa série serve para que você entenda como a Gestalt funciona e como você pode se beneficiar com suas leis. Então, fique ligado no canal, porque nos próximos vídeos da série vamos falar sobre as leis da Gestalt e como você pode usar as leis em suas criações. Mas antes, não se esqueça de dar like, curtir e compartilhar. Nos procure nas redes sociais e continue criando. Blá, 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 blá.